Olá pessoal, professor Juliano. Hoje então a gente dá sequência aos nossos estudos relacionados à estatística. Na semana passada a gente fez o primeiro vídeo falando sobre os principais tipos de gráficos, aqueles que são mais comuns dentro da estatística e já fizemos um movimento de como essas ferramentas podem servir para a gente analisar um conjunto de dados. Hoje a gente vai dar sequência a essa sequência de vídeos sobre estatística, falando sobre distribuição de frequência. Pessoal, o que a gente vai fazer na aula de hoje e especificamente na aula da semana que vem é estudar alguns tipos de técnicas, alguns tipos de conceitos que permitem a gente organizar os dados de forma mais inteligível. Ou seja, a gente tem um conjunto de dados qualquer e a partir desse conjunto de dados a gente vai organizar eles para melhor analisá-los. Não importa o fenômeno, a gente pode utilizar essas técnicas para organizar os dados e essa organização serve para a gente tomar decisões. Porque a partir dessa organização a gente consegue ter uma análise, consegue fazer uma análise mais fiel com relação àquela quantidade de dados. Tem algumas coisas importantes, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar sobre distribuição de frequência, mais especificamente aquelas sem intervalo de classes. Vocês vão ver, pessoal, sem intervalo de classe. A gente vai ver que existe distribuição de frequência com intervalos de classe. É o que a gente vai ver na nossa videoaula da semana que vem, ok? Então, sem intervalo de classes, a gente vai ver que a gente consegue fazer uma organização mais fina de um determinado conjunto de dados. Então, vamos começar com um exemplo que fica fácil para vocês entenderem. Então, aqui, pessoal, eu tenho essa tabela que representa as vendas diárias de celulares durante o mês por uma determinada loja. Então, aqui eu tenho, pessoal, os meses, né? Cada dado desse corresponde um dia do mês, então eu tenho 30 dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 vezes 6 é 30, e cada célula dessa da minha tabela, cada local dessa minha tabela representa a quantidade de celular vendido naquele dia. Então a maneira com que eu organizei aqui, por exemplo, no primeiro dia foi vendido 10 celulares, no segundo 10, no terceiro dia 11, no quarto dia 11 também, e no quinto dia 11, no sexto 12 e assim sucessivamente, ok? Pessoal, lembrem, sempre vocês tenham em mente o seguinte, que a gente está querendo organizar esses dados para melhor analisá-lo, ok? Então o pano de fundo da nossa análise sempre é essa, tanto para intervalo de classe, sem intervalo de classe, distribuição de frequência sem, e o que a gente vai ver na semana que vem com o intervalo de classe. Tem uma coisa importante que eu quero destacar, pessoal. Se vocês olharem essa tabela, cada um desses valores então representa a quantidade de celulares vendidas em um determinado dia. Se vocês olharem, ela está já organizada em row. O que significa uma tabela estar organizada em row, pessoal? Ela está organizada dos menores valores para os maiores. Vocês podem ver que os menores valores são 10, que nesse caso representa o número de vendas de celulares, e o maior valor é 17. Então, 10, 10, depois vai aumentando, né, de forma crescente. Então, do menor para o maior. Eu estou fazendo uma organização desses dados do menor para o maior. E isso dentro da estatística a gente chama de organização em row. Outra coisa importante, pessoal. Por que é legal deixar em row? Porque vocês vão ver que a gente vai ter que fazer algumas contagens de valor para organizá-los, certo? Então, se tu tens uma organização em row, fica mais fácil para tu visualizar a quantidade de dados. Por exemplo, no final desse vídeo eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. E lá, a tabela que eu vou apresentar, os valores não estão organizados em row. Ou seja, não estão organizados do menor valor para o maior. Então, é importante primeiro vocês fazerem essa organização. Aqui eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo aqui na nossa videoaula, ok? Bom, depois que eu tenho os dados, que é dado no problema, que é dado lá no fenômeno que vocês estão analisando, numa forma prática, por exemplo, lá no trabalho de vocês, por exemplo, já tenho a minha organização em row. Agora, pessoal, eu vou organizar uma tabela. Organizei uma tabela aqui com vocês que tem algumas coisas importantes para a gente analisar, que é o seguinte.
Primeiro, pessoal, no lado esquerdo, eu coloquei o número de celulares. Ó, o XI aqui em cima, ó, significa o número de celulares, ok? O FI significa frequência absoluta. Pessoal, essa linguagem de frequência absoluta, frequência relativa, é muito comum dentro da estatística, certo? Então, ó, o FI significa frequência absoluta. E o FR com um sinalzinho de porcentagem significa frequência relativa. Ou seja, então, eu tenho frequência absoluta, que é o FI, que é esse valor aqui, e o FR com sinal de porcentagem é frequência relativa. O que significa cada uma dessas coisas? Vamos pensar. 10, o que significa o 10? A quantidade, como eu falei, o número de celulares vendidos. Quantos dias foram vendidos 10 celulares? 2 vezes. Ou seja, aqui na minha tabela, ó, apareceu 10 2 vezes. Que significa que 2 dias foram vendidos 10 celulares. Em 2 dias, ok? Depois, 11. O que significa? O número de celulares. Foram vendidos em quantos dias, pessoal? Quantas vezes apareceu o 11? Apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, ele apareceu, foram vendidas em 3 dias. 12. Quantas vezes? Apareceu 4 vezes. Se a gente contasse na tabela, 1, 2, 3, 4 vezes. 13, 7 vezes. 14, apareceu quantas vezes? 8 vezes. Apareceu durante 8 dias. 15, quantas vezes? Apareceu 3 vezes. 16, 2 vezes. O 17, 1 vez. A somatória dessas frequências, que eu estou chamando de frequência absoluta, é quanto, pessoal? 30. Só pode ser 30, porque a minha quantidade total de dados que aparecem nessa tabela é 30. Então observe, pessoal, a frequência que na semana passada, quando a gente viu, os meus alunos especificamente, quando a gente teve a nossa reunião do Meet, eu mostrei na calculadora um cálculo de média e lá aparecia a frequência digitada na calculadora. É justamente isso que a gente está fazendo. A frequência é a quantidade de vezes que aparece em determinado dado, que aqui no nosso exemplo é o número de celulares, como falei, né? Então, 10 celulares foram vendidos 2 vezes, ou seja, eles aparecem 2 vezes, 11 celulares aparecem 3 vezes e assim por diante, ok? Bom, isso é, como nós vimos, a frequência absoluta. O que é a frequência relativa, pessoal? O que é essa coluna aqui? Nada mais é do que transformar a frequência absoluta em uma linguagem de porcentagem. Por exemplo, aqui na primeira linha eu fiz o seguinte, para encontrar os 6,67%. Eu peguei o valor 2, dividi por 30 e multipliquei por 100. Então, ó, peguei 2 dividido por 30, deu um valor, certo? Esse valor eu multipliquei por 100, que deu 6,67. O que significa 6,67? Que o montante, certo? De 2 dias que foram vendidos 10 celulares, ou seja, 2 dias foram vendidos 10 celulares. Isso representa quanto com relação ao total? Representa 6,67%. O de baixo, eu fiz 3, esse valor aqui, dividido por 30 vezes 100, deu 10%. Isso significa o quê? Que durante 3 dias foram vendidos 11 celulares. Isso com relação ao total corresponde a 10%. E eu fui fazendo isso com todos. 4 dividido por 30 vezes 100 deu 13,33 e assim por diante, até chegar aqui o meu último valor, 1 dividido por 30 vezes 100, que deu 3,33%. A soma disso aqui tudo, pessoal, tem que dar exatamente 100%, que corresponde ao total dos dados que eu estou analisando nesse momento, ok? Pessoal, tem uma coisa importante. Quando vocês fizerem os cálculos aí na calculadora de vocês, vocês vão perceber que, por exemplo, aqui, ó, o 6,67 e o 26,67 deu 26,6666 e lá no final apareceu um 7. Como eu estou trabalhando com 2 casas, isso vocês podem fazer sempre. Aqui a frequência relativa, vocês podem trabalhar sempre com 2 casas após a vírgula. Então, eu peguei esse valor aqui, ó, esse valor 26,67 e esse 6,67, como eu estou trabalhando com 2 casas após a vírgula, eu arredondei para cima. Por que eu fiz isso?
Porque a dízima que aparecia ali e o valor 7 lá no final me permitia fazer esse arredondamento para duas casas e também por um motivo bem simples. Pessoal, essa soma precisa dar 100%. E como às vezes a gente tem números que tem infinitas casas após a vírgula e a gente arredonda para duas casas, às vezes aqui na soma final dá 99,99%, por exemplo, ok? Então tem que tomar um pouco de cuidado às vezes para fazer os arredondamentos, certo? Quando vocês forem fazer arredondamentos, tomem cuidado na hora de arredondar, principalmente tu vai ter que arredondar para cima alguns valores. Nesse caso eu arredondei, como falei, o 26,67 e o 6,67. Como é que eu vou fazer essa escolha de qual valor eu vou arredondar? Depende dos dados que tu tens, certo? Quando vocês forem fazendo aí, você que está assistindo esse vídeo for fazendo esses cálculos, é importante ver como se comportam as dízimas periódicas. Por exemplo, aqui, ó, o 3,333333 também é uma dízima periódica. E eu não arredondei, eu não arredondei para cima, eu simplesmente deixei o 3,33. Então você vai ter que tomar cuidado nessas coisas, tá? Aqui eu arredondei para cima no 26,67, porque tinha 6, 6, 6, 6, 6 e lá no final aparecia um 7. Então me permitiu arredondar uma casa para cima, certo? Então tem que analisar em cada conjunto de dados e ver se às vezes não vai precisar fazer esses arredondamentos. Mas se precisar fazer esses arredondamentos, tem que tomar cuidado que no final, então a soma precisa dar 100%, ok? Bom, o que é que nós fizemos então na nossa aula de hoje, pessoal? Primeiro eu chamei a atenção da organização em rol, né, de um determinado conjunto de dados. Aqui para nós a relação entre número de celulares e a relação que eles têm de vendas por dia. Depois a gente analisou a frequência absoluta, aliás, o que significa o XI, né, que é o número de celulares vendidos. Depois a frequência absoluta, que eu estou chamando de FI, que significa a quantidade de valores que cada um desse número de celulares apareceu durante o mês, e frequência relativa, que é pegar esses valores da frequência absoluta e transformar numa linguagem de porcentagem, porque é mais fácil para a gente analisar quando a gente transforma os números numa linguagem de porcentagem. É mais fácil de ver o que corresponde cada linha dessa com relação à análise total. Faltou um detalhe ainda, esse sinalzinho aqui, ó, significa somatório, né? Então o somatório desses valores é 30 e o somatório da minha frequência relativa também, obviamente, tem que dar 100%. Agora, pessoal, fazendo uma relação com a nossa videoaula da semana passada, eu construí aqui um gráfico de linhas para fazer uma análise completa, porque o objetivo é organizar dados. Então eu tinha esses dados, certo? Coloquei primeiro eles em rol, do menor para o maior, depois eu organizei uma tabela com frequência relativa e frequência absoluta e eu estou apresentando um gráfico. Escolhi aqui o gráfico de linha, poderia ter pego outro gráfico que a gente analisou, podia ter escolhido outro gráfico, mas eu acho que o gráfico de linha, ele se adequa bem à nossa análise aqui. Então, eu tenho como na semana passada, né, uma coluna, uma linha horizontal e uma vertical. Então aqui eu tenho uma frequência, o FI, que é a frequência absoluta, então o eixo X e o eixo Y, né, que a gente chama no plano cartesiano, então o eixo Y são os das frequências absolutas, e aqui então o eixo X, o número de celulares. Então, ó, 10 celulares foram vendidos em 2 dias, né? 2 dias durante o mês foram vendidos em cada um deles 10 celulares. Então 11 foram vendidos 4, né? Eu estou seguindo essa tabela aí, né, pessoal? Aliás, ó, 11 foram vendidos 3, né? Então 3... 1, 2, 3, exatamente. Depois o 12, ó, olhei aqui na tabela, foram vendidas. O 12 foram vendidas 4 vezes. O 13, ó, o 13 foram vendidas 7 vezes, ó. 13, 7 vezes. 14, 8. 15 foram vendidas 3 vezes. Ó, eu fui seguindo a relação da minha tabela com as frequências absolutas e construí esse gráfico de linha que mostra bem, né, de forma visual, de forma estética, como esse fenômeno se comportou, né? Então, foram vendidas 10 celulares 2 vezes, depois foi aumentando o número de celulares vendidos por dia, né? Então, ó, o máximo é 14, né? Então, durante 8 dias do mês foram vendidos 14 celulares e aí no final foi baixando, o que dá uma representação bem interessante desse fenômeno. O que vai acontecer agora, pessoal? Vai aparecer para vocês um problema
que vocês vão fazer essa sequência de análise que eu acabei de fazer aqui, ok? Vai aparecer uma tabela, não significa a mesma coisa, vai ter um problema lá, e aí vocês, para desenvolver essa percepção de análise e de organização de dados, vocês vão organizar em rol, montar uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa como essa, né? Fazer todos os cálculos que eu acabei de fazer e escolher um dos gráficos que a gente estudou na semana passada para representar esses valores num gráfico. Pode ser um gráfico de linha, vocês podem ser bem criativos na hora de escolher, inclusive na apresentação estética, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula da semana. A gente se vê por aí, pessoal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.